Fala pessoal, Pietro aqui, advogado de direito de família. Vamos falar de um tema muito importante, que é quando o pai ou a mãe não busca a criança no dia da visita. Esse tema, ele é muito importante porque ele tem implicações sérias, tanto para as crianças quanto para os genitores. Assiste até o final aí e deixe o seu relato sobre o assunto. Primeiramente, por que acontece? Eu fiz algumas anotações aqui para o vídeo ficar mais direto. Bom, um primeiro motivo seria uma falta de interesse do genitor. E esse motivo a gente vai abordar, aprofundar ao final de todos. Um outro seria uma dificuldade logística, por exemplo, em razão de trabalho, distância, às vezes mora longe, outra cidade, outro país, enfim, no geral, mora longe. Ou falta de transporte, a dificuldade de locomoção. Conflito entre os pais, então esse casal lá tem seus conflitos e isso acaba gerando esse distanciamento, tornando o negócio uma coisa meio pesada. Isso também é muito comum, é o uso das visitas como castigo. Então, digamos, é o final de semana do pai buscar o filho ou a filha. E aí, o que ele faz? Ele imagina, bom, esse final de semana aí, provavelmente a mãe vai sair com as amigas ou vai ter um encontro com um possível novo namorado. Ah, então eu não vou pegar hoje, porque aí ela vai ter que ficar em casa lá com a criança, porque não dá para sair, ou vai ter que arranjar um parente ou deixar na avó. Vai dar um trabalho lá como forma de castigo. Bom, caso de alienação parental indireta, a criança ela é induzida a não querer ir para o pai ou para a mãe, para o visitante. O termo visita, né, fazendo o adendo, ele é um pouco, não é tão correto, vai. Porque visita é aquela coisa, alguém que vai na sua casa. O termo mais ideal aí é convivência, tá? Então a criança ela acaba sendo induzida a não querer ir para a convivência no dia de convivência do pai ou da mãe. E aí isso gera uma frustração no pai, que toda vez a criança não quer ir, resiste, e acaba deixando e não vai mais. Bom, uma mudança na vida da dinâmica da vida do genitor. Por exemplo, ele arranja uma nova namorada, uma esposa, outros filhos e acaba modificando a dinâmica dele, ele acaba não dando conta dessa obrigação que ele tem. Outro motivo é falta de vínculo entre a criança e o genitor, em razão de terem ficado aí longos períodos sem contato. Por exemplo, a criança nasceu, não houve o contato do genitor naquele momento, então não gera uma identificação, não gera um vínculo e acaba não pegando nos dias de visita. Ou quando o genitor ele acha que é uma opção, ele pode pegar ou não, entendeu? Quando na verdade é um compromisso sério. Eu fiz algumas anotações aqui também sobre essa questão da falta de interesse real. Porque isso é uma coisa que sempre me intrigou muito. Porque eu fico pensando, poxa, final de semana o rapaz tem que ir lá buscar a filha dele. Pô, uma criança indefesa, precisa de alguém para proteger, alguém para alimentar. E aí o homem, na maioria das vezes é o homem, né? A mãe, enfim, também pode acontecer. Mas ele opta por ficar muitas vezes num boteco da esquina ou no bar com os amigos, pessoas que eles têm nenhuma relação de sangue, nenhum vínculo de verdade, de família, fica lá com papo furado, jogando conversa fora, e tem uma criança lá dentro de uma casa querendo aprender coisas, que precisa aprender coisas, precisa de exemplo, orientação, respostas. Uma rede de apoio, precisa de apoio para ir num parque, brincar, ajuda para aprender a escrever e tudo mais. E aí, enfim, ou seja, uma imaturidade emocional, uma ausência de vínculo, um egoísmo, prioridades distorcidas. Então o pai não vai porque ele tem que ir na academia, ou porque ele tem que fazer um bico, ou porque ele tem que, sei lá. Só que questões de prioridade, certo? Obviamente pegar uma criança é uma prioridade. Tudo bem, pode acontecer uma urgência, foi chamado no trabalho, precisa resolver tal coisa, tudo bem. Isso daí é compreensível. Mas, prioridades, né?
Falta de estrutura psicológica, então aquele pai ele não estava pronto para ser pai. Ele não consegue lidar com a paternidade. Ele ainda é mais filho do que pai. Então ele tem uma culpa, um medo, uma falta de segurança, de achar que não é capaz de exercer aquilo. Ou influência de terceiro, uma nova esposa fala, não busca lá porque aquela ex, ela quer ficar com você, não vai. E aí, ou se acomoda, se acomodou. Ele ficou acomodado, que ficou com preguiça de ir, né? Ou seja, bom, agora vamos voltar aqui para o tópico 2. Deixa eu só... Quais são os impactos disso? Bom, frustração e sentimento de rejeição para a criança, um desgaste emocional do genitor que fica, quando era o dia de convivência do outro, ficou, tinha programação, tinha médico marcado, tinha passeio marcado, ia fazer alguma coisa, tinha festa, alguma coisa, não vai, gera um desgaste emocional, gera uma instabilidade na rotina da criança, porque ela esperou a semana inteira, chegou lá, tem aquela frustração do pai que não foi. Isso pode gerar impactos de problemas judiciais para o pai ou a mãe, né? Vocês entendem que tudo que eu falo vale para os dois. Dificulta a criação de vínculos entre a criança e o genitor ausente. A criança ela pode desenvolver uma sensação de abandono, medo, nunca se sentir amada, se sentir rejeitada. Isso vai refletir na vida adulta, enfim, dano psicológico. E também vai atrapalhar a questão do desempenho escolar. E social, se tornando uma criança um pouco antissocial ou que vai mal na escola e tem problemas. Bom, o que pode ser feito? Então, conversar, tentar entender o motivo, registrar essas faltas, ter sempre provas de que o genitor não foi, acionar a justiça ou levar isso daí para um processo, se existe, pedir uma regulamentação de visitas mais rígida, pedir a modificação da guarda, por exemplo, não está dando conta, pedir a modificação da guarda, solicitar a aplicação de multa, alguma sanção, em caso de descumprimento grave e reiterado. Enfim, cabe também ao genitor responsável, né, a mãe, proteger a criança emocionalmente. Evitar falar mal do outro. Apesar do outro não ter ido, não falar, seu pai não gosta de você, seu pai me deixa aqui, eu não aguento mais. Então, evitar falar mal do outro genitor na frente do filho. Buscar auxílio psicológico e jurídico. Tanto a criança quanto o genitor que fica, não o ausente, né? Tem que, se for o caso, buscar um auxílio, né? Além da justiça, resolver isso aí, buscar um amparo psicológico. Conclusão. A visitação, convivência, não é uma opção. O pai exerce se quiser. É uma obrigação. É um direito da criança, é um direito dos pais, mas é uma obrigação dos pais. Aquela criança, ela não pode chegar e falar com 5 anos de idade, tchau, vou lá no parque aí, depois eu volto, eu não preciso de ninguém. Vou comer, vou fazer meu almoço no fogão, ou vou passear, vou aprender a ler sozinho, vou fazer minha lição de casa. A criança precisa, é obrigação do pai e da mãe fazer esse trabalho. Então, eu encorajo os pais a terem uma postura responsável e madura. E o genitor que é o responsável e que fica aí com essa incumbência nessas faltas do outro, tente minimizar os impactos disso, como eu falei. Não fale mal do outro, tenta, digamos, no dia que seria uma visita, fazer uma outra atividade, distrair a criança, porque estamos falando de criança, né? O que vale para adolescente também, né? Mas a gente está falando aí, isso aí vale para qualquer idade, de criança, adolescente até ficar adulto. Minimizar os impactos, entendeu? Porque a criança ela pode ficar muito frustrada com isso. Então, tenta distrair a cabeça dela, porque ela ainda não tem um preparo psicológico para compreender isso.
Não é fácil absorver isso. Então, é um trabalho duro, um trabalho redobrado, é um trabalho de dois, não é fácil, é uma situação comum, tá? Então, deixe o seu relato, escreve aí se você já passou por isso, escreve aí como que você resolveu, o que que aconteceu, ou mesmo se você hoje é um adulto e passou por isso na infância, o que que você sentiu, tá? Se tiver alguma dúvida, me manda. E se inscreve no canal, compartilha, precisar de alguma coisa, meus contatos estão aí.